todos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast. Pois é, minha gente, as coisas acontecem e a gente traz mais conteúdo e chegamos no nosso 10º podcast do Pod Mentora. Esse podcast que nasceu com 2 missões especiais e que hoje estou trazendo aqui uma convidada para trazer um tema que acredito que todo mundo deveria escutar esse podcast muito atentamente, porque você não nasceu para se limitar, mas sim para liderar e prosperar. Esse é o tema que ela vai estar trazendo hoje aqui como mentora de líderes há mais de 15 anos aí de experiência nessa área, com pessoas, liderando, lidando com pessoas também, que hoje é um dos nossos desafios, afinal, a gente está com as pessoas o tempo todo, mas hoje eu trouxe ela aqui para compartilhar de muito conhecimento, para você parar de se limitar, liderar e prosperar. Seja muito bem-vinda, Marlise. Muito obrigada, Ana. Prazer estar aqui, prazer. Maravilha, ela veio, gente, diretamente de Curitiba, também já foi minha mentorada e veio pra cá. Tô por aqui, bora lá gravar, Ana. Bora, é isso mesmo, né? Diretamente de Curitiba. E conta pra nós, Marlise, hoje, sobre a sua profissão e como foi pra você identificar que você estava ali se limitando naquele período, mas você buscou, ok, estou me limitando, não é isso, eu quero algo mais, que foi isso que aconteceu quando você veio me procurar, né? Que começou essa jornada. Tudo começou quando eu te procurei mesmo. Foi um momento assim, na verdade eu já vinha identificando, quando eu identifiquei assim que eu estava me limitando, foi quando eu percebi, por exemplo, que eu estava deixando de dar um passo à frente, né? Deixando de tomar algumas decisões, algumas oportunidades, pelo medo principalmente do julgamento. Acho que o medo do julgamento é o que mais acomete todo mundo, né? Então, eu tomei isso para consciência e eu fui percebendo que eu não levava a vida que eu gostaria de ter. E a vida que eu gostaria de ter no sentido de eu não me sentia inteira. Né? Parece que falta alguma coisa. Você é promovida, você tem bons cargos, você tem boas pessoas à sua volta, você tem rede de apoio, mas não é isso, né? Então, assim, você quer mais. Eu falei, então eu estou me limitando, né? Esse medo, né, de ir além, de buscar o novo, foi esse medo que eu percebi que me limitava. Então, foi justamente também quando eu tomei a decisão de procurar você, né, de entrar para a mentoria, de me tornar mentora, porque durante a minha jornada eu sempre fui muito procurada, né, por profissionais, por amigos, para um conselho, um direcionamento, uma decisão, e era algo assim que eu sempre amei fazer. Hoje, quando me perguntam assim, o que você faria, se todas as profissões pagassem a mesma coisa, o que você faria? Eu respondo, eu faria o que eu faço hoje. É isso aí. E aí que traz esse sentimento de se sentir completa, realizada, né? Fazendo aquilo que está alinhado com nós mesmos, assumindo a liderança da nossa própria vida. E qual foi a tua virada de chave para tudo isso? Teve uma virada ou foram várias viradas, afinal? Foram muitas viradas, Ana. Eu acho que, assim, elas não param, né? Não param. Depois que começa a virar uma chavezinha, vira um molho inteiro ali, não exato, tem fim. Exato. Mas, assim, a virada de chave foi quando eu entendi mesmo que esse medo do julgamento, esse medo de fazer o novo, o medo de evoluir, ele me limitava. Que aí eu acabava vivendo uma vida que não era a vida que eu queria, era uma vida muito moldada ao que o outro esperava de mim. Então, acho que essa foi a maior virada de chave. E também quando eu entendi, por exemplo, que eu não precisava estar no controle. Né, quando a gente deixa a coisa fluir, o natural das coisas, a nossa essência, né? A gente fala assim, muito de prosperidade, né? E o que é o prosperar, né? Eu acho que é a gente se conectado com a nossa verdadeira essência, né? Porque a essência é o fluir natural das coisas. Então, muitas vezes você deixar o controle de lado. Então, acho que essa para mim foi a maior virada de chave e talvez a decisão mais difícil, né? De acreditar no processo, deixar fluir, deixar ser leve, né? Não precisa ser pesado, né? E não tem que ser pesado. Então, acho que essa foi a maior virada de chave. No teu processo ali. Até porque, eu ia trazer aqui a questão do que sabota a gente em nos ser limitados. E você já trouxe aqui, que é o medo. O medo. O medo. E aí, o que você fez com o medo? Foi com medo mesmo? Fui com medo mesmo. Foi com medo. O medo, ele sempre vai acompanhar, né? É natural. O medo é uma emoção. Todo mundo sente medo em algum nível. O medo, ele está aí presente. Mas o desenvolvimento, ele vem quando a gente enfrenta isso, apesar da insegurança, apesar do medo, né? Tem muita gente que me pergunta isso, quando vem para a mentoria, fala, eu quero trabalhar minha confiança, né? Como é que eu faço para ser mais confiante, para ser menos inseguro?
é enfrentando, né? Não tem muito caminho. Tem técnicas, enfim, mas assim, é quando você enfrenta mesmo, né? Quando você sai da sua zona de conforto. Isso para mim também é outro ponto, né? É o normalizar o desconforto, né? Ai, mas né, eu vou fazer isso, vou aceitar esse desafio. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será? Esse será, né? Vai. Se joga, né? Normalize o desconforto. É no desconforto que a gente se desenvolve. Quando a gente aceita o conforto, né? Tá confortável, tô num trabalho legal, um salário legal, uma vida legal, a gente não se desenvolve. Então, né, é enfrentando mesmo, é na insegurança que a gente, enfrentando essas situações que a gente se desenvolve. Com certeza, até porque o medo, ele vem como uma forma de proteger a gente. Exato. Então, é muito o inconsciente conectado. E quando eu vou, apesar do medo, mas com o quê? Conhecimento, auxílio, alguém te guiando, faz com que esse medo ele fica pequenininho perto da ação que você vai tomar, e aí ressignifica na nossa mente. Nossa, eu dei esse passo com medo mesmo e não foi o fim do mundo. Não foi uma Isso. morte, porque o que acontece? O medo vem como instinto de sobrevivência. Medo de morrer, medo de acabar, de ficar sem a energia, comida. E aí vem esse instinto de sobrevivência. E quando você faz, apesar disso, e mostra que tá tudo bem, é meio que vai impulsionando as outras, né? É quebrando um Isso, medo ali e vai exato. quebrando cada vez mais. A gente vai Você vai conseguindo superar mais desbloqueando. barreiras. É como se você estivesse num jogo, né? Você desbloqueou Os o nível. próximos E aí você vai níveis. para uma outra fase. Mas você trouxe uma outra palavra também, Ana, que eu acho que é super importante, que é a clareza, né? É o direcionamento. É você fazer apesar do medo, mas assim, direcionado. De uma forma direcionada, né? Clara, não sair também atirando para tudo quanto é lado. Mas é exatamente isso. Você vai desbloqueando. Exato. E agora, trazendo para o nosso tema principal, a da liderança. O que a liderança tem a ver com prosperar e com o medo que a gente trouxe aqui também? Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Porque liderança, né? Eu digo assim, liderar, ser líder, né? O que é ser líder, né? Liderar é uma competência, é uma habilidade, né? E olha que legal, se é uma habilidade, é uma competência, a gente pode desenvolver, né? Então, você pode achar que não nasceu líder, mas você pode se tornar um bom líder, você pode desenvolver a habilidade de liderar. E quando a gente pensa no pipeline da liderança, a gente começa pelo primeiro nível, que é qual? Ser líder de si. Primeiro você é líder de si para você ser líder de pessoas, líder de projeto, líder de líderes. Então, o autoliderar, para mim, ele está muito ligado ao autoconhecimento, à minha autoimagem, né? O que eu quero, quem sou eu, no que eu acredito, né? O que me faz vibrar. E a autoimagem, a autoliderança, para mim, ela vem muito também com a autorresponsabilidade. E é aí que eu acho que está a principal virada de chave, quando eu entendo isso. Eu sou o protagonista da minha vida. Né? E aí eu assumo essa autorresponsabilidade. Né? Não é o governo, não é o tempo, não é meu chefe, né? Quais são os resultados que eu quero? As outras pessoas querem outros resultados, muitas vezes que não são os que eu quero. E aí essa clareza, né? Então eu ser o protagonista da minha vida é o primeiro nível. E aí isso está muito ligado à prosperidade, né? Porque a prosperidade, como a gente falou antes, né? Eu acredito muito que é o fluir natural das coisas. A partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, né? Eu assumo a jornada da minha vida, a prosperidade, ela flui. Porque a prosperidade não é... Muita gente pensa em prosperidade pensando no dinheiro, né? Só no dinheiro, né? Mas a prosperidade não é só isso, né? É também o dinheiro. Mas é a leveza, é você acordar e se sentir preenchido, vivo, né? É o fluir natural das coisas. A gente percebe muito quando você está num fluxo, né, da prosperidade, as coisas elas vão acontecendo e elas vão se encaixando muito naturalmente, né? Sem esforço, sem força, no sentido Sem assim... ser pesado. Sem ser pesado, exato. Então, a liderança e prosperidade, para mim, elas estão extremamente conectadas nesse sentido. Porque eu me assumo, quando eu me torno líder, eu falo que eu sou líder da minha vida, eu assumo meu papel de protagonista Exato, e eu faço o que tem que ser feito. Isso aí. Quem faz o que tem que ser feito prospera por consequência. Com certeza. E aí eu gosto de falar e trazer não só às vezes faturamento e dinheiro, mas a prosperidade e trazer a prosperidade na vida e nos negócios. Porque quando a gente fala de liderança, é a liderança nos negócios, para mim, mas também até mesmo dentro de casa. Com certeza. Isso aplica para qualquer área da vida, né? Para qualquer momento. Exato. E aí eu tenho que liderar como esposa, como mãe, dentro dos meus ambientes, local onde eu estou, me auto-liderar. E isso, por consequência, faz com que eu prospere, porque eu sei o que eu estou fazendo.
Eu sei o que está sendo feito. Só que nem sempre foi todo um mar de rosas, né? Não. Eu lembro que quando a gente iniciou, a liderança era a sua maior dor. Liderança foi a minha maior dor. Olha que engraçado isso, né? E é muito doido isso, Ana, porque eu sempre ouvi falar muito isso. É onde está a sua maior dor, está o seu maior propósito, né? E talvez você também já tenha ouvido falar isso. E foi, sabe? Por muito tempo eu evitei cargo de liderança. Meu primeiro trabalho foi líder, né? Então eu digo assim que eu era uma líder perdida. Eu não sabia que eu não sabia. Então assim, eu errava e eu nem sabia que eu estava errando. E no decorrer da jornada, em vários momentos eu fugi dessa responsabilidade da liderança, porque eu tinha uma crença de que era pesado, eu ia abrir mão da minha família, eu ia deixar de lado muita coisa. Então, assim, teve todo um sofrimento ali por trás. E aonde que eu identifiquei? Justamente nessa do autoacolhimento, da minha autoimagem, o que é importante para mim, né? O autoconhecimento, para mim, é assim, o que eu sempre falo, né? Invista em autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é libertador. E quando você concilia esse autoconhecimento, a autoimagem, você se autolidera. E para você começar a liderar pessoas, você tem que se liderar primeiro. A partir do momento que você consegue fazer gestão das suas emoções, gestão das suas necessidades, liderar pessoas é uma consequência, é muito natural, né? Então, de fato, foi minha dor por muito tempo. E aí, hoje, o que era a sua dor, eu lembro dentro da mentoria, eu falei assim, mas é oportunidade de você fazer diferente. Exato. Fazer diferente do que foi e diferente de como te lideraram também, né? Porque muitas vezes a gente é liderado por pessoas que não nos agradam, não é legal. E aí, o que que a gente pode fazer? Ou julgar, apontar o dedo, ou assim, como poderia ser diferente? Como que eu posso contribuir para que seja Exato. diferente? E aí a questão da autorresponsabilidade, né? Ah, não foi legal, não é assim, mas e eu? O que eu posso fazer diferente, né? Eu digo assim, quantas vezes a gente espera assim que o chefe venha e tome uma decisão, que ele fale tal coisa, mas e eu? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso sugerir de diferente, né? Então, tá muito ligado mesmo à autorresponsabilidade e ao não julgar, que é uma coisa, a PNL traz muito isso, né? Você Sim. sempre vai acessar o seu melhor recurso. Então, eu parto sempre desse princípio, né? Ela deu o melhor que ela podia naquelas condições, naquele momento, né? Ela acessou o melhor recurso, ponto. Né? E eu vou buscar acessar os meus, né? E aí vou buscar desenvolver isso. Só que aí vem um ponto muito interessante aqui. Porque, por exemplo, hoje, eu como líder e também, né, ter as pessoas ali comigo, é muito mais produtivo quando mesmo sendo colaborador, prestador de serviço, funcionário, pode ser um líder também sendo funcionário. Porque Exato. aí você vai conseguir crescer, você vai conseguir se desempenhar, vai fluir melhor as coisas. Só que qual que é o grande ponto aqui? Eu percebo que as pessoas elas não querem liderar-se e liderar onde elas trabalham também porque elas não querem pensar. Preguiça de pensar. Uhum. E quem tem preguiça, tanto que tem na Bíblia, né? Preguiçoso não prospera. Preguiçoso Exato. não faz dinheiro. Exato. É bíblico. É bíblico. É bíblico. E aí, quem é preguiçoso não lidera. Automaticamente não prospera. Então, essa pessoa, ela precisa entender que o quê? Para mim prosperar, eu preciso pensar. Tem o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Exato. Muito bom, inclusive. E pensa enriquece porque eu estou ali pensando. Eu até falo muitas vezes, quanto mais problemas eu resolvo, mais eu prospero, mais eu faço dinheiro. Só que para isso eu preciso o quê? Eu preciso pensar, eu preciso ser líder, eu preciso assumir o meu papel e a minha autorresponsabilidade. E aí vem vários pilares. E dentro da tua mentoria, inclusive, se você quiser compartilhar aqui com a nossa audiência, qual é uma das viradas de chave que você teve, assim, de uma mentorada? Que você passou uma ferramenta para ela, alguma coisa que ela, tipo assim, uau, Marlise, agora fez todo sentido, me desbloqueou. Uhum. Dentro da mentoria, eu trago bem esse pilar do autoconhecimento. Ela é muito voltada ao autoconhecimento com habilidades de soft skills, né, que a gente fala, que são habilidades como comunicação, inteligência emocional, gestão de tempo, enfim, pensamento estratégico, que é bem o que você falou, né, o pensar, né, o pensar fora da caixinha, digamos assim. Porque, bem ou mal, os melhores salários hoje são para as pessoas que mais resolvem problemas. Né? Então, isso é fato. E dentro de uma organização, se você é líder, é a tua possibilidade de ganhar mais. Né? Você precisa ir para esse nível. Então, de virada de chave,
Principalmente a parte do autoconhecimento. É onde que eles, quando eu trago, dentro da mentoria, eu trago algumas também ferramentas, por exemplo, de avaliação de perfil comportamental. A gente faz identificação de crenças, valores, né? Como eu me vejo, como o outro me vê. Será que o que eu penso sobre mim é verdade mesmo? Ou alguém me falou e eu tomei como verdade, sem questionar. Então, essa é a maior virada de chave das pessoas. E é legal que você trouxe crença, e eu gostaria que você trouxesse aqui também, nesse mesmo contexto, qual que é a crença que mais destrói a chance da pessoa prosperar? Nossa, Ana, eu acredito, para mim, eu não sou boa o suficiente. Porque eu não sou boa o suficiente, já você fecha a porta, né? Não, eu não vou falar, não vou assumir, não vou fazer, porque não vai dar certo, eu não sou boa o suficiente. Ela é mais destrutiva. E ela vem fantasiada, assim, de várias outras colocações, né? Ah, eu ainda não sei o suficiente. Ah, eu não tenho a formação para isso, eu preciso estudar mais, preciso planejar melhor, né? Tem Não tem várias... as condições Não que tenho eu as gostaria. condições, exato. Quando eu mudar de trabalho, quando a minha esposa fazer isso, né? Então, assim, eu não sou boa o suficiente é o que mais limita, porque ele te impede de tentar. E foi o que eu identifiquei em mim, né? O medo de não ser boa o suficiente me deixava não tentar, porque eu ia ser julgada, eu ia errar, né? E aí, então, é muito melhor você ficar quietinho no seu canto, né? Porque você não erra. E aí ninguém vai julgar se você não está errando. Porque quando você tenta, você se expõe. Então, você também tem que estar preparado para o que vem depois. E muitas vezes a gente não quer estar preparado, porque sai da zona de conforto, que é o que a gente falou lá no início, né? Então, tá tudo sempre muito interligado, né? A nossa Total. forma de pensar, as nossas crenças, é o que define o nosso resultado. Com certeza. E eu penso assim, as pessoas quando elas tentam fazer esse processo, né, de ir para o próximo nível, de fazer diferente sozinhas, é muito mais difícil, Muito mais porque você fica difícil. naquela bolha de pensamento. Então, minha bolha de pensamento, eu não sou capaz, eu não consigo olhar para as outras possibilidades, porque eu tenho aquela bolha de pensamento, e automaticamente eu não tenho atitudes diferentes e os resultados também não vão ser diferentes. É aí que vem o grande ponto, né, da ambiência e de Com mentores, certeza. que trazem o quê? Esse impulso para fazer as coisas diferentes e traz uma nova visão, uma nova forma de ver e de falar, ressignificando essas crenças, né? Porque a PNL fala sobre isso, né? Fala. A O gente tempo todo. ressignificar, né? Reprogramação, se reprogramar Sim. dentro da PNL. E dentro da tua jornada, assim, qual que foi a... Que até retomar ali a pergunta virada, assim, de chave de uma mentorada tua, de um caso, uma história, assim, o que aconteceu? Olha, eu tive casos assim muito bacanas, assim, muito interessante, de pessoas que chegaram até mim extremamente insegura, não sou boa o suficiente, eu acho que é o que eu mais ouço, não sou boa o suficiente, não sei me comunicar, eu acho que são as maiores queixas. E durante o processo, essa pessoa ela começou a mudar muito a forma como ela se via e aí a forma como ela se posicionava, porque assim, se posicionar é preciso, né? E quando a gente fala em se posicionar, não é se posicionar no sentido de agressividade, mas de firmeza, né? Eu estou aqui para contribuir, eu vou contribuir, né? Se posicione, o mundo espera que você se posicione, né? O lugar que você trabalha também está esperando isso. Então, ela passou a se posicionar de uma forma mais respeitosa e ela passou a receber muitos feedbacks e ela foi promovida, assim, muito rápido. Depois que ela fez essas correções na rota, digamos assim, esses pequenos ajustes. E é como você trouxe, às vezes é muito pequenininho, mas eu sozinho eu não consigo perceber. Eu, dentro das minhas crenças, das minhas limitações, eu preciso de um olhar de fora, alguém que pegue na minha mão e me direcione. Porque quando a gente está numa situação, por exemplo, de baixa confiança, insegurança ou medo, né? Medo do julgamento, medo de fazer errado e para onde que eu vou, o que mais a gente quer é alguém que pegue na mão e fala assim, olha, venha por aqui porque esse caminho eu já percorri e eu sei onde estão as pedras, eu sei onde você pode contornar, o que você pode fazer. Então, isso é super importante. Então, eu acho que esse direcionamento. E dentro da mentoria, a gente vai personalizando, né? Porque a gente vai atendendo a necessidade de cada um. Eu digo assim, eu pratico muito escutativa, né? Porque a verdade de cada um é a verdade de cada um, né? Não é a mesma que a minha. Todo mundo tem uma realidade diferente, né? Então, a escutativa, né? É muito importante.
E com certeza esse direcionamento é o que faz toda a diferença. Que orgulho da mentora aqui, gente. E é isso, é um transbordo, né? E justamente trazendo isso, qual que seriam os 3 passos práticos para quem está ouvindo esse podcast para liderar e prosperar mais? Tá ouvindo aqui a 3, ó, faz esses 3 passos aqui que você vai começar a liderar e prosperar. Vamos lá. Primeiro, é acreditar que liderança não é nato. É uma habilidade que você pode construir. Então, liderar é para todo mundo? Sim, todo mundo pode ser líder. Nem todo mundo quer. Que aí entra muito no que você trouxe, né? Nem todo mundo quer, né, se desenvolver. Às vezes tá bom assim para mim, assim que eu vou ficar. Então, assim, basta você querer. Tomou essa decisão de querer, já é o primeiro passo. Então, né, mude essa crença. Liderar é para todo mundo, sim. Né? É uma competência e você desenvolve. Segundo, eu diria, mude a autoimagem. Questione, né? Se eu sou uma pessoa que para fazer, eu preciso estar pronta, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais. Será? Quem me falou que eu não sou boa o suficiente? De onde veio isso? Com quem eu aprendi isso? Foi algo que de fato aconteceu ou foi uma verdade que eu acreditei? E nem é verdade. Né? Então, primeira coisa, eu diria isso. Mude a sua autoimagem para uma pessoa que está em constante desenvolvimento e é uma pessoa que pode aprender todo dia e cada vez mais. Né? Quando eu assumo essa autoimagem, se eu sou uma pessoa em desenvolvimento e eu posso aprender, eu me permito, né? Eu me permito errar, eu me permito crescer, eu me permito sair do lugar. Então, autoimagem, né, seria acreditar que liderar é uma competência, todo mundo pode. E eu diria, invista em autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é libertador também. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe sobre você, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você precisa desenvolver, qual que é o seu perfil comportamental, como que você tende a reagir em algumas situações, tudo isso faz muita diferença no dia a dia. Nossa, e é incrível, porque todas as convidadas que eu peço e tragam passos práticos, tragam alguma coisa para as pessoas já entender como que elas podem já aplicar isso aqui. Acho que, sem exceção, todas falam sobre o autoconhecimento. Se conhecer. Com Porque certeza. o prosperar, como você falou antes, o prosperar, o ser livre, está completamente relacionado, ligado ao quem nós somos. O que eu vim para fazer no mundo, conectado ao nosso propósito. Exato. E se eu não conecto com isso, eu, como, por exemplo, hoje mentora de vendas também, posso passar as melhores técnicas, mas se não está conectado com aquilo que você é, com o seu autoconhecimento, se a sua mente ainda está te bloqueando, não está fluindo ali, não vai ser melhor técnica, melhor produto, com sim, mas tem que certeza. estar alinhado com você. Com certeza. Nesse autoconhecimento, nesse olhar para dentro, para depois expor para fora. E você não copia, né? Porque quando você se conhece, de repente eu olho para a Ana e falo, nossa, a Ana está fazendo isso, está dando certo, vou fazer também. Mas não é, eu brinco, né, que a gente às vezes é um pé de manga tentando dar laranja, né? Eu vejo que o outro tá dando laranja bonita, eu vou dar laranja também. Mas não, eu não sou um pé de laranja, né? Então o autoconhecimento, ele te possibilita isso. É o que você trouxe, essa palavra da liberdade, né? Ele é libertador, né? Quando eu sei quem eu sou, o meu jeito de ser, o que é importante para mim, eu passo a fazer escolhas mais conscientes e direcionadas, né? Eu não saio atirando para tudo quanto é lado, não saio testando tudo, né? Está alinhado com o que eu quero lá na frente? Né? Isso vai me levar para perto do meu objetivo ou vai me afastar? Né? E aí eu vou tomando decisões mais assertivas. E agora, a hora que você foi falando, veio me vindo uma pergunta. Tem como prosperar sem liderar? Eu acho que não. Eu tava pensando agora sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas elas podem não querer escolher ser líder. Mas eu não quero ser líder. Eu não quero nem olhar para isso. Não quero nem saber sobre esse tema. Mas teria como prosperar sem liderar? Não, pelo menos da própria vida, né? Você não precisa ser líder de pessoas, líder de projetos, mas líder da própria vida você tem que ser. Mínimo, né? O mínimo. Porque senão você fica muito à mercê da escolha dos outros, né? E aí, no final lá da sua vida, o que você fez? Você foi um agradador ou você viveu a sua vida? Né? Quando eu falo assim, não se importar tanto para a opinião dos outros, não é deixar de se importar com as pessoas, né? Não é deixar de ter empatia, por exemplo. Né? Empatia é diferente de agradar as pessoas.
Mas se liderar, autoliderar, né, ser o protagonista da sua jornada, para mim está muito ligado à prosperidade. Eu não vejo isso como coisas diferentes, né? Né? Que tenha que como fazer isso sem estar Sem conectados, isso, né? sem essa conexão. Sem essa conexão. E aí também, quando você fala, tipo, dessa parte de prosperar e de fazer acontecer, tá muito ligado a gente olhar para nossa trajetória também. Com A certeza. nossa vida também, a nossa história. E reconhecer o que foi. Porque aí está associado ao quê? Não copiar. Não copiar. Eu sou líder do meu jeito, da minha maneira. E eu preciso liderar para prosperar. Eu preciso tomar decisão, porque aí vai entrar num polo bem distante, né? Tem aquela pessoa que é agradadora, que tem medo do julgamento, por isso ela não Sim. lidera. E tem aquela pessoa que lidera. E quando a gente fala da parte da liderança, que você falou assim, mas aí eu vou começar a não ajudar ninguém, a não... Não é isso. Existe a diferença do egocêntrico e do egoísta. Quem é líder é egoísta. E tá tudo bem ser egoísta. O ego, o egoísmo em si, ele é olhar para si primeiro. E depois para o outro. Exato. E aí, quando eu olho primeiro para mim, eu me encho para transbordar. Porque eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Aí, como que eu vou ficar olhando para o outro, querendo entregar para o outro, mas se aqui tá vazio para mim, não se sustenta. Não se sustenta. E é por isso também, Ana, que eu vejo assim, tem muita gente que passa por processo de ansiedade, muitas vezes até de depressão, sabe? Porque eu não vivo a vida que eu gostaria de viver, né? Eu estou muito mais focada em olhar para o outro, que é importante para o outro, né? E eu, né? E eu me acolho. Né? Eu gosto de dizer assim, se você fosse sua melhor amiga, né? O que você diria para você no momento que você falhou, que você errou, né? Será que você não é muito dura consigo? Né? Então, isso também está muito ligado. Isso que você falou da própria prosperidade, né? Estar ligada com a liderança, faz muito sentido. Porque quando eu me acolho, eu entendo as minhas emoções, né? Eu decido o meu caminho, eu assumo quem eu sou. Né? Eu falo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa meiga, né? Você pode olhar para mim, pode falar qualquer coisa, mas eu falo, a Marlise é meiga, a Marlise é delicada, né? E por muito tempo eu olhei isso como um ponto negativo. Como que eu vou liderar? Né? E eu trago muito isso também para dentro da mentoria, porque a gente tem um estereótipo da liderança, que é aquela pessoa mais autoritária, que entra na sala, a gente fala, o líder chegou, né? Não uma pessoa mais doce. E aí eu liderei, né? Eu ocupei cargos de supervisão, coordenação e gerência. E, né? Então, isso é possível, é você conhecer seus pontos fortes e você usar isso a seu favor. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem facilidade de me conectar com outras pessoas, principalmente no 1-a-1. Nessa abertura, né, de trazer o que está acontecendo. Então, essa é uma característica. Então, é não olhar para o outro e copiar, né? Você consegue a partir do que você é, da sua essência. Né? Hoje eu me identifico muito fazendo isso, que eu falo, gente, hoje eu monetizo o que eu fazia de graça. É isso aí, é isso que a gente desenvolveu, porque antes a gente entrega de graça aquilo que é óbvio pra gente, porque é tão óbvio que a gente vai entregando, mas só que você passou por experiência, por um processo, né? E agora se aperfeiçoou mais ainda. Sempre, né? Sempre a gente estudando. não para, Não. não para. E você trouxe um ponto muito interessante, né? Não tem esse estereótipo da liderança. E aí qualquer pessoa pode ser líder da própria vida e também nos negócios em si. E não precisa ser aquela pessoa que vai ter uma voz mais alta, vai ter aquela roupa. Mas eu vê se eu tô certo aqui também, se você concorda, que a liderança está completamente relacionada à comunicação. Com certeza. Comunicação, Com toda certeza. em todos os sentidos. Né? A comunicação da fala e da vestimenta. Verbal e não verbal. A gente trabalha isso dentro da mentoria também. Comunicação verbal e não verbal. Tá tudo ligado. A comunicação, talvez nem a escolha das palavras por si só, mas a forma como eu me comunico. Né? A clareza no que eu trago, né? O direcionamento, faz sentido, não fez sentido? A comunicação não verbal, né? O que chega primeiro, né? As pessoas olham para mim e me compram, só de me olhar assim, eu abrir minha boca ou não. Está totalmente ligado, né? Um bom líder, ele tem que desenvolver a comunicação. Eu acredito que uma das habilidades principais de um líder é a comunicação. Que ele tem que desenvolver é a comunicação. Porque não é eu ser autoritário. Eu vou ser autoridade, mas não autoritário. Autoritário é aquela pessoa que impõe,
que exige e que não conquista o respeito das pessoas em volta. Não influencia, Não né? influencia, exato. O líder, ele tem que ser essa autoridade por influência. Por influência. E as pessoas que são influentes? Pensa numa influencer aí, gente. O que eles fazem? Comunicação. Se comunicam Exato, para influenciar. Um líder, ele tem que ser um influenciador. Um influenciador, com certeza. Comunicação e inteligência emocional. Para mim, são as duas Sim. maiores habilidades para um líder. Né? Quando eu não levo tudo para o pessoal, né? Eu sei que é do outro é do outro. E comunicação, é clareza, né? E o que mais falta hoje, Ana, porque assim, a gente mais vê são pessoas falando, eu não sei qual é o meu papel, eu me sinto perdida, né? É o que? A clareza. E a clareza vem de onde? Da comunicação. Né? Porque a comunicação ela não é só verbal, né? A comunicação escrita, é a comunicação, como a gente falou, é a forma com que eu me apresento, né? A aparência, toda uma estrutura. Então, é o que traz esse sentimento, muitas vezes, de que eu me sinto perdida dentro do meu local de trabalho. Porque não tá conseguindo... Na verdade, o que acontece? Eu percebo que é muita bagunça aqui, ó. As pessoas estão bagunçadas mentalmente. E aí, elas vão externalizar a bagunça que tá aqui. Sempre né? Eu projeto no mundo externo o meu mundo interno. No mundo interno. E aí que vem o quê? Olhar pra cá, e aí a gente vai externalizar com muita mais clareza. E aí agora a gente trazendo bem pro nosso real aqui, eu falo, né? Eu gosto de trazer a realidade aqui, para as outras pessoas ver que nós somos pessoas reais, e eles são reais e que eles podem fazer isso também. E hoje dentro de uma rotina, por exemplo, uma rotina de uma pessoa que, assim, todo dia, se ela fizer isso, ela empaca na liderança, empaca na prosperidade. Qual que seria esse hábito na rotina da pessoa que ela está fazendo hoje ou que pode vir a fazer que vai empacar ela de prosperar? Ana, eu acho que reclamar. Reclamar e se comparar. Reclamação e comparação, eu acho que assim, são os maiores sabotadores. É uma pessoa que ela reclama o tempo inteiro, né? Ela não foca no que ela já tem. Ela não foca no que ela já conquistou. Ela não se autorresponsabiliza, volta lá para a nossa conversa lá do início. Então, quando eu reclamo, eu estou colocando a responsabilidade na mão de uma outra pessoa. E pessoas prósperas, elas não reclamam, elas resolvem. Né? Eu assumo que isso aqui tem que ser resolvido, daqui que eu faço, eu vou lá e faço. Né? Sim. Eu tinha uma questão com um dos meus prestadores de serviço, né? A gente é ali, lado a lado, trabalha junto, né? Remotamente, mas é sempre comunicação ali. E tem alguns momentos que ele não me entrega o que eu gostaria. E aí, eu tenho vontade de reclamar, meu Deus do céu. Aí eu paro e penso e centralizo assim, o que faltou na minha comunicação com que ele não entendeu? Porque Perfeito. hoje eu entendo que essas falhas, esses gargalos, não é só responsabilidade do colaborador também. É 50%, 50%. 50% de que eu não fui clara na minha comunicação e 50% de que talvez ele também não perguntou mais, não tentou entender mais aquela situação para me trazer o que a gente precisava. Exato. E aí isso vem muito, eu vejo que a liderança, ela vem para pessoas que são maduras. Tem que ter maturidade. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Pessoas imaturas, infantilizadas, que não assumem o próprio lugar, que não admitem que também erram, porque o líder, ele não é o perfeito. Não. Ele não é o dono da razão. Não. A partir do momento que a Mas gente faz pelo contrário, isso, né? É você reconhecer que juntos você vai chegar num objetivo que sozinho você não iria. Não iria conseguir. E aí não se colocar nesse papel de, eu sou perfeito, eu sou melhor, eu estou aqui. Eu estou acima, né? Eu sou aquela pessoa que tem essa visão, vai direcionar, estou aqui para isso, mas eu também posso escutar o outro. Ter um coração humilde e ensinável, porque às vezes até com o colaborador você vai poder aprender. Quando a gente fala de liderança, né, você mesmo trouxe que, mas é algo pesado, eu vou estar lá em cima de tudo. Não é isso. Não. É um outro cargo ao qual a pessoa ela vai respeitar a hierarquia. É isso. A hierarquia. Só que as pessoas confundem tanto isso que elas têm medo do chefe, ou quem se torna o chefe, o líder em si, usa isso, às vezes, para se beneficiar, ou para ser aquela pessoa ruim e descontar até mesmo nos colaboradores. E acontece muito, Ana, muito. Nossa, o que a gente mais vê por aí é isso, né? Uma liderança agressiva,
né, autoritária, que às vezes tenta conseguir as coisas na base do grito, do julgamento, né, da comparação. Muitas vezes eu ouço isso, né, mas me comparou com a fulana. Eu falo, meu Deus, né, que mundo é esse, né, o que está acontecendo? Mas é o que você falou da maturidade. Por exemplo, quando você trouxe a fala, o meu prestador, né, não fez o que eu pedi. Ao invés de reclamar, me deu vontade de reclamar, mas eu pensei, o que eu errei, né? Em que eu falhei? Isso é desenvolvimento. E essa mentalidade de desenvolvimento, ela vem junto com a mentalidade de liderança. Elas caminham juntas. Não tem como caminhar separado, né? Porque essa é a mentalidade mesmo de liderança. É a mentalidade do desenvolvimento. O que eu fiz que eu poderia fazer diferente? O que não deu certo? E eu digo assim, a comunicação, eu sou responsável por ela. Porque se eu estou comunicando, eu quero passar uma mensagem. Então, a responsabilidade ela é minha. Ainda que você não entendeu o que eu quis passar, a responsabilidade é minha. Porque eu queria passar. Eu deveria ter me certificado de que você entendeu o que eu estava falando. Né? E aí existem várias formas. Mas por isso que eu falo muito do autoconhecimento. Autoconhecimento, eu vou me conhecendo, eu sei aonde que talvez eu fale um pouco mais, né? Onde eu preciso desenvolver. E tá tudo bem. Né? Não é assim, eu não me comunico da melhor forma possível. Você pode trabalhar. A partir do momento que você tem consciência, você busca recursos, né? Então, você está sempre em desenvolvimento. Então, essa fala mesmo, né? De que não é para qualquer um, né? Pode ser, desde que você decida querer ser líder, mas você tem que decidir sustentar essa decisão. Exato, tem que sustentar, porque é um processo constante. Exato. É constante de busca de conhecimento, você aprende todo dia. Eu falo assim, todo dia é um novo aprendizado, um novo desafio. E é o processo. Primeiro, me liderar, para aí eu me desenvolver como líder. Porque eu tô no processo também. Eu acredito que, na verdade, o processo de desenvolver como líder é constante. Ele não tem fim. Constante. Ele não tem fim. Só que aí existe uma grande diferença quando a gente fala de liderança, que é entre o delegar e o delagar. Sim. E aí a gente faz o quê? Quando a gente delarga, né? Larga a função ou que a pessoa tem que fazer, aí que tá a falha na comunicação. Aí Ana Júlia, comecei a identificar isso, mas eu estou delegando ou delargando? Porque eu só delargava, faz. Mas eu não delegava. Sim. E aí, vamos reajustar a comunicação, porque eu não tenho que delargar, eu tenho que delegar. E aí você olhar para isso e você assumir que você errou também. Exato. Assumir que errou, porque você só muda aquilo que você vê que errou. Quando E você isso assume consciência. Isso exige muita maturidade, que vem novamente a autorresponsabilidade. Maturidade total. E não se colocar, eu falo, pessoas reais. Não se colocar acima de ninguém. Você tá ali aprendendo também. Agradecer, falar, elogiar o trabalho, que eu vejo muito isso, Exato. sabe? Faz muita diferença. Total. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje, assim, tá bonita. Eu fui ontem na academia aqui em Cascavel, elogiei o cabelo da pessoa, assim, o mínimo. Elogiei o vendedor, sabe? Porque as pessoas ali, elas estão dando o melhor com aquilo que elas têm. E se a pessoa, ela tá dando aquilo e você gostou, o que custa você elogiar? Pois é. Porque é um incentivo para a pessoa fazer ainda mais. Exato. É comunicação positiva também, né? E assim, no final do dia, isso faz uma diferença enorme para quem tá ouvindo. Né? Às vezes, seu elogio fez o dia da pessoa. Né? Tem uma história, assim, que uma vez uma amiga comentou, que ela sempre ia no mercado e costuma passar as compras, a pessoa mal fala oi, né? Cabeça baixa aqui, boa tarde, né? E aquela pessoa olhava para ela e falava, boa tarde, você tá bem? Que diferença, né? Essa pessoa perguntou como eu estou. E o dia que essa pessoa não perguntou, ela perguntou para ela, você tá bem? Hoje você não perguntou se eu tô bem. Tá tudo bem com você? E o que aconteceu? Ela começou a reparar que quando ela ia no mercado, a fila daquela caixa era muito maior que das outras. Porque todo mundo estava gostando dessa pergunta dela, uma simples pergunta, você está bem? Que é o que? Eu se sentir visto. É o que a gente busca, todo mundo busca isso em algum nível, né? Se sentir visto, se sentir ouvido, né? Por isso que eu falo da escutativa, o elogio, tá tudo bem? Olha que legal o seu cabelo, você fez um bom trabalho, né? Claro, um elogio pautado, né? Sincero. Em algo, isso, verdadeiro, exato. Mas isso faz muita diferença, né? Em algum nível, a gente sempre busca uma validação externa. Né? Então, essa é uma confirmação que... E não custa nada, né? Não custa nada. E assim, poxa, ok, e tá tudo bem você querer uma validação, querer um elogio. Exato, a gente busca. Isso dá até um gás, beleza, eu vou lá e vou fazer mais, vou fazer melhor.
E aí você vai se entregando mais para aquele processo. E aquilo que você faz para o outro retorna para você. Retorna, com certeza. Só que o que eu vejo hoje, Marlise, a gente está num mundo tão acelerado que as pessoas parece que todo mundo está atrasado o tempo todo, na vida, no dia a dia, na correria de tudo, e não para observar a pequena atitude da pessoa, não pergunta o nome da pessoa, não pergunta se ela está bem, ainda mais quando a gente traz o processo de liderança. Você está bem? Como que foi teu dia? Como que foi a tua semana? Como que foi teu final de semana? Essa é a simples pergunta, porque além de uma função, de um cargo, existe uma pessoa ali atrás. Mas, Exato. por estar muito acelerado, você não olha para isso. E é isso que eu vejo, que é um dos, né, até contribuindo aqui, que é uma das coisas que também faz com que as pessoas estagnem no prosperar. Prosperar não é velocidade. Não é velocidade, é estado de presença e de propósito. Não é acelerar aquilo. Porque o acelerar vai fazer com que você vai, às vezes, perder uma venda, porque você não escutou o teu cliente. E o cliente fala, né? Fala o tempo todo o que ele quer. Fala o tempo todo o que ele quer, só que você não tirou nem tempo para você ouvir aquela pessoa, porque você está tão corrido, tá tanta coisa para fazer, que você não escutou. Às vezes aquele funcionário, ele não tá legal, e aí só que você não tem tempo para ouvir ele. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí as coisas não vão começar a fluir. Vai haver um desgaste, e aí vai fazer o quê? Ele vai embora, vocês vão se desentender, ou não vai mais ser produtivo o trabalho. Então, o que adianta eu acelerar aquilo que eu quero para prosperar, se na verdade prosperidade está no estado de presença? Exato. E assim, eu só consigo agradecer as coisas na vida se eu estou no estado de presença. Porque você não reconhece quando você está acelerado, né? Você não consegue nem perceber tudo que você já tem, tudo que você já conquistou, né? Aí você olha para a falta. Mas ainda me falta isso, ainda me falta aquilo, né? Você não olha para o que você já tem, para o que você conquistou. Então, e esse estado de presença parece que está cada vez mais difícil de você conseguir isso das pessoas, né? Elas estão cada vez mais aceleradas, né? Você bem trouxe isso. Hoje em dia está tudo ali na palma da nossa mão, então isso também acelera um pouco. A gente não sabe esperar, né? Como é difícil esperar, como é difícil confiar, né? E o confiar não é nem confiar na relação de confiança, eu confiar em uma outra pessoa, é confiar no processo, né? O desabrochar mesmo, né? Como a gente pensa, fazendo uma analogia, uma borboleta tem um tempo, né? Para ela virar borboleta. Então, essa espera, né? Esse confiar no processo, eu ser presente. Porque esse não ser presente, o que acontece na prática? Isso faz com que eu pule etapas. E o pular etapas, ele gera retrabalho. Né? Então, eu falo, né? Tem uma frase que eu digo nas mentorias também, que a pressa atrasa. Atrasa. A pressa atrasa. Porque a pressa de fazer tudo faz o que você acabou de falar. Pula etapas. E às vezes eu vou ter que voltar aqui, ou eu não vou conseguir sustentar o que eu construí até aqui. Exato, sustentar. Exatamente. E aí, perco o que eu construí até aqui, esse meu cargo, esse meu posicionamento, porque eu não construí algo sustentável. E isso vai se construir vivendo o processo. E aí a gente sai do quê? De uma pessoa ali que não nasceu para ser limitada, mas nasceu para liderar e prosperar. Só que isso tudo é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha consciente e diária. Né? É diária, você tem que fazer isso conscientemente. Porque é um processo, inclusive, de aceitar isso, né? Peraí, o que eu tô fazendo, né? Como você falou, às vezes eu tenho vontade de reclamar, todo mundo tem, né? É muito bom. É bom reclamar, é dopamina fácil, né? Nosso corpo, ele quer isso. Mas eu fazer essa escolha consciente, peraí, é isso mesmo? Não é isso que eu quero para minha vida? A culpa é de quem, né? Culpa, né? Se dá para usar essa palavra, né? Nem gosto de usar essa palavra, né? Responsabilidade. Qual a minha responsabilidade nesse processo? O que é do outro é do outro. O outro errou, ok. Porque eu nunca vou conseguir mudar o outro, né? Por isso a autorresponsabilidade. Eu vou olhar para mim, o que eu posso fazer. Com aquilo que eu tenho. Se já é difícil se autoliderar, imagina liderar o outro. Sim. E aí, se eu já não estou me liderando, como é que eu vou liderar o outro? E algo que você trouxe aqui, que agora me vem uma lembrança, que eu até estava conversando com a minha amiga, né? Sobre não reclamar e agradecer. Porque a gente está falando de liderança e prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, é o ser grato. Aí você olha assim, mas eu vou agradecer pelo quê? Eu nem alcancei metade das coisas que eu quero.
O que eu fiz essa semana que passou? Eu conversei com a minha nona, pedi da história dela, como que foi. Ai, que E bonito. quando ela começou a me contar, ela falou que ela descobriu que o vô dela tinha morrido depois de 2 meses, quando chegou a carta. Então, assim, hoje ela veio e perguntou pra mim, né? O que você faz? Como é que é seu trabalho? Eu falei, nona, aqui nesse computador, eu falo com pessoas lá de Curitiba, Santa Catarina, dou mentoria. Ele falou assim, nossa, que incrível, né, Ana? Que graça, que bênção. Ela falando assim. Porque na época dela, ela não tinha um celular na mão. Ela não ficou sabendo 2 meses depois do falecimento do vô dela. E aí, quando a gente começa a olhar para a vida dos nossos pais, a minha mãe lavava roupa na sanga, para você ter noção, minha mãe. Então, tipo, faz muito pouco tempo. Quando eu começo a olhar para a história da minha mãe, para a história da minha avó, da minha bisavó, eu vejo que eu tenho tudo e nada me falta. Nada me falta. E é esse sentimento mais genuíno de uma pessoa próspera. Exatamente. Nada me Isso falta. que eu ia falar agora. Isso é prosperidade. Né? É quando você olha para isso, você reconhece, isso te enche, né? Você se sente leve, você se sente viva, né? Realizada, talvez. E é o agradecer, e agradecer por coisas pequenas. Porque às vezes a gente fica esperando um grande acontecimento, né? Um evento para agradecer. Não, é diário, né? Eu tenho tantos motivos para agradecer todos os dias. Né? Eu abri meu olho, nossa, gratidão. Né? A minha coberta é quentinha agora nesse inverno, né? Curitiba fez um inverno como nunca fez nos últimos anos. Que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um cobertor, uma cama quentinha, que bom que eu tenho uma família, né? Enfim, a gente tem N motivos para agradecer. E aí o que acontece? A gente tende a olhar para a falta. E que legal isso que você fez de conversar com a avó, porque você fez uma comparação ainda, né? Olha a tua evolução perante a história da tua família, né? Da sua ancestralidade. Isso é muito bonito. Isso é reconhecer e se conectar com a nossa essência. Exato. E aí eu olho para isso hoje, e conforme você foi falando, me veio uma pergunta. Para mim me fazer e para fazer para você que está ouvindo também e para você. Você é uma pessoa próspera? Eu me considero. Eu me considero uma pessoa próspera. Por muito tempo eu não me considerei. Por muito tempo, muitos anos. E eu vou te falar que eu me considero uma pessoa próspera recentemente. Não é nem algo assim de, nossa, faz anos. Não, é recente, é coisa de 1 ano para cá. Que eu sinto essa paz, eu sinto esse fluir das coisas, eu olho para a vida com gratidão, com leveza, né, com beleza nas coisas, e eu me permito errar, me permito desacelerar, porque essa também compaixão, autoacolhimento, né, às vezes a gente vai nessa pressa de querer fazer as coisas, querer dar certo, e a gente está numa pegada muito do resultado, né, que você também trouxe essa frase que você falou, parece que a gente não está no nosso tempo, né, e está todo mundo no seu tempo, está tudo bem, né, cada um tem o seu tempo, você não está nem adiantado nem atrasado. Mas eu ia com essa muito assim de, meu Deus, né? Tal pessoa já está assim e eu ainda não estou. E aquilo me trazia uma frustração. E hoje eu me acolho. Tá tudo bem, vamos desacelerar essa semana, né? Eu tô doente, não tô bem, tô precisando desacelerar. Eu me permito desacelerar. Isso para mim também tem a ver com prosperidade, que aí quando você faz essa pausa, você relaxa e você se reconecta. E antes eu vivia tão acelerada que eu nem identificava esses sinais. E aí a gente acha que não é próspera, até porque a prosperidade por muito tempo esteve associada àquilo que não é prosperidade em si. Porque se eu associar a prosperidade àquilo que eu ainda não tenho, eu nunca vou ser próspera. Exato. Porque aí eu vou chegar naquilo lá, vou conseguir aquela coisa, mas eu vou querer associar a prosperidade à próxima. E aí eu nunca nunca vou alcançar e nunca vou ser próspero. Então, é olhar para a sua vida hoje, para o seu estado atual. O que você já tem? Olhar para a tua jornada, fazer essa pequena atividade que eu fiz também em casa, né? Perguntar para minha mãe, para minha avó, como que era? E se sentir próspero diante do que foi e o que você já tem à sua disposição. E aí começar a pensar o quê? Eu sou realmente uma pessoa muito próspera. E automaticamente, quando eu tomo posse dessa prosperidade que já existe em mim, eu vou me tornar uma pessoa mais próspera cada dia mais. Porque aí eu assumo isso. Eu assumo, eu visto. E aí eu afirmando que eu sou uma pessoa próspera, as coisas vão vir de uma forma muito mais leve. Vão chegar até você. Porque você assumiu. Porque se eu falo que eu não sou próspera, eu tô afirmando uma coisa. E aí realmente não vai vir. Agora, se eu assumo, eu sou próspera. Aí vem, eu estou afirmando isso.
E aí as coisas começam a acontecer, o resultado vai vindo, as pessoas vão chegando até você, a oportunidade vai acontecer, mas eu preciso olhar para isso, identificar isso, assumir isso. Ok, eu sou próspera. E por que eu sou próspera? Você tem que contar. A nossa mente mente. A nossa mente conta historinhas para nós. Então, conta uma história para você, ao qual você já é uma pessoa próspera. Afirme isso e vá construindo cada vez mais isso dentro de você. Que é o fortalecimento da autoimagem, né? Autoimagem de uma pessoa próspera. Perfeito. Olha, meio muito forte para trazer isso aqui hoje. Eu gosto que o podcast, a gente alinha algumas coisas, mas ele vai trazendo aquilo que reverbera dentro de nós e o que a audiência precisa escutar também. Com certeza. E agora, pra gente já chegando no nosso encerramento, eu quero que você deixe aí um conselho para a audiência. Para quem tá olhando aí já querendo liderar e prosperar na vida, não ser mais essa pessoa limitada. Que conselho que você deixa para nós? O conselho é olhar para tudo isso que a gente falou, né? Pegar todo esse apanhado de tudo que foi falado aqui. Mas, assim, de novo, vou bater na tecla do autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Quais são os seus pontos fortes? A gente veio aqui para ser essência, né? A gente foi moldado com o tempo, né? Quando a mãe fala, não faz isso, quem faz isso é gente assim, gente assada, e a gente vai criando, né, várias crenças dentro da gente que vai limitando. Mas é olhar para você, se reconhecer, fortalecer a autoimagem, eu digo, se acolher, tá tudo bem eu errar, tá tudo bem eu sentir medo, todos nós sentimos, né? E esse exemplo que eu trouxe, né? O que você diria se fosse sua melhor amiga falando tudo que você tá falando, né? Você acolheria, então se acolhe. Né? A primeira coisa é aceitar, trabalhar o autoconhecimento. E aí começar liderando a vida, né? E como que eu faço isso? Defina objetivos, tem que ter objetivo. Uma pessoa sem objetivo é o tal da Alice no País das Maravilhas, né? Então, né, qualquer caminho serve se eu não sei para onde eu quero chegar. Então, tenha um objetivo. Coloque aí na agenda de vocês um objetivo simples para essa semana. Né? Organizar alguma coisa, melhorar uma habilidade. Coloque esse objetivo e execute. Né? Crie ações, crie estratégias para executar. É um primeiro passo para se liderar. Né? Tenho um objetivo e eu quero chegar lá. E autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. É isso aí. Um exemplo, não sei que objetivo que eu vou colocar uma meta. Coloca a meta de buscar mais autoconhecimento. Exato. Se não souber, coloque isso que já está no caminho. Nem que seja assim, escutar uns 30 minutos de um vídeo no YouTube sobre autoconhecimento. Exato. Você já está fazendo diferente daquilo que você fez a vida toda. Porque o que você chegou até hoje, até onde você está, foi porque você tomou escolhas lá atrás. E quais novas escolhas você precisa tomar hoje para construir aquilo lá na frente? E é escolhas e atitudes também. Atitudes, ação, execução. Não é só escutar. Não é só você vir aqui, pegar esse apanhado de informações e você não executar, não fazer, não colocar em prática. Porque o que realmente vai diferenciar e trazer o resultado e mudar o cenário é a prática. É o conhecimento aplicado, com certeza. Aplicado. Maravilha, Marlise, que bom. Incrível. Se deixasse, a gente ficava aqui horas falando, Com certeza. Né? Porque a gente gosta de trazer isso e é um transbordo, porque foram coisas que nos transformaram. Então, a gente quer pegar todo mundo. Se pudesse abraçar todo mundo, assim, vem pra abrir a cá, cabeça, né? E falar, é bom, olha, assim, ó. Deixa eu colocar isso aí dentro, né? De tudo isso, pelo menos acredite nisso. Se a gente pudesse fazer isso, a gente faria. Porque a gente sabe o quanto foi transformador para nós. Total. Então, é isso. E obrigada mesmo pela sua vinda, por aceitar o convite. É maravilhoso ter você aqui, que era minha mentorada, e ver você voando. E é hoje poder transbordar também na vida das outras pessoas. E é sobre isso. Isso aí. Obrigada, Ana. Isso. E é isso, minha gente. Uma coisa que eu quero falar para vocês, para nós finalizarmos com chave de ouro esse podcast também, é para vocês não subestimarem o óbvio. Muitas vezes a gente falou coisas aqui que você já deve ter escutado ou que você vai escutar em outros momentos. Mas por que ainda continua tendo os mesmos resultados se você fica questionando ou julgando que isso aqui é óbvio? Muitas vezes a gente não muda porque a gente não está aplicando o óbvio na nossa vida. Está subestimando os pequenos detalhes e ajustes que você pode começar a fazer a partir de agora. Então, para de subestimar o óbvio e aplica uma das coisas que você pegou aqui e um dos insights que você vai ver a sua vida mudar, ser uma pessoa mais líder de si mesma e prosperar.